Ha encontrado muitas teses provando, muitas investigações provando que a música desenvolve a capacidade cognitiva que o aluno vai usar, empregar em outras disciplinas, em conhecimentos de outra ordem, mesmo em la ciência. E encontrou umas 25, mais ou menos, em teatro. Encontrou só 5, mostrando que as artes visuais desenvolvem a cognição intelectual do niño. Porque há poucas investigações. Penso que nós precisamos investigar mais. Nós, das artes visuais, devíamos investigar mais esta função da arte, essa função da arte que é importantíssima. Por quê? Esta grande pergunta, por quê? Ele não responde a esta pergunta, mas não é difícil de entender. Primeiro, porque abre a percepção auditiva, gestual, visual. Depois, por quê? Porque, especialmente em artes visuais, não há certo nem errado. Qual é o grande problema da escola? É o certo e errado. Você te ensinam algo e depois vão fazer uma prova para ver se você ha aprendido aquilo que te ensinaram. Em artes visuais não há certo nem errado. Há mais adequado, menos adequado. Mais inventivo, menos inventivo. Mas não certo e errado. E um bom professor sabe lidar com isso. Um bom professor sabe lidar com esta possibilidade de que não esteja tão adequado, mas com perguntas vai levando a justificar, por exemplo, em um quadro, aquilo que o niño ha dito. O niño ha dito um quadro de uma mariposa lindíssima e o niño diz: isto é pão com mel. Pão com mel. Por que você diz que isto é pão com mel? Onde está na imagem a justificativa de que é pão com mel? E vamos ver se ele mantém esta interpretação. Mas você não pode dizer que está errada, ele pode criar uma narrativa fantástica a partir daí. Né? Porque com as mariposas, como elas voam, como as abelhas, e daí começar a inventar toda uma história, que é imaginação também. A importância da imaginação é enorme na infância para manter a capacidade criadora ativa. Então, para mim, é crucial. Temos que levar a imagem do artista para a sala de aula. O modernismo só trabalhava com a expressão. Tivemos fantásticas experiências modernistas de levar o niño a se expressar, a inventar, a criar, mas era proibido a imagem porque havia o medo da cópia. Era como se fosse ensinar a ler, proibindo os livros. Só se poderia ler aquilo que cada um escrevia na sala. Então, comecei a experimentar, a trabalhar com niños com este enfoque. Tive bastante influência das escolas ao aire livre de México, que existiram de 1913 a 1932, que trabalhavam com a cultura mexicana. Era expressão, baseados na expressão del niño, mas traendo alguma coisa da cultura mexicana para que os mexicanos começassem a ter orgulho se diz em espanhol, a ter orgulho de sua cultura, porque em México, naquele momento, antes da Revolução Mexicana, só se valorava a cultura europeia, a arte europeia. Então, saí desse festival absolutamente convencida e tive possibilidade de experimentar. Experimentei em 3
hice la investigación en 3 linhas. Imediatamente ha sido invitada para dirigir o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que é um museu muito interessante, um museu que, principalmente de código europeu, nem sequer havia norte-americano neste momento, mas era principalmente código europeu. É um museu que tem lá a coleção de la Bienal, dos primeiros prêmios da Bienal de São Paulo, hasta os anos 70 e pouco, porque e tem a coleção do criador da Bienal de São Paulo, de Titilo Matarazzo. É uma grande coleção. E começamos a experimentar no âmbito do museu, com todas as classes sociais. Primeiro com os guardas, como se chamam? Os guardas do museu. Depois com as limpiadoras do museu. Com niños de todas as classes sociais. Niños de escola pública, privada, etc. Depois Paulo Freire se tornou, eu fui aluna de Paulo Freire em Recife ainda, com 17 anos, e tivemos uma relação fantástica. Ele ha sido meu professor, eu fui professora de sua hija ha sido professora de minha hija, e minha hija ha sido professora de sua nieta. Uma relação familiar pedagógica. Pensei a experimentar na Secretaria de Educação do município de São Paulo. Aí realmente me convenci, porque conseguimos, eu coordenei a equipe de artes, não só visuais, que pretendia, que experimentava novo currículo com Paulo Freire. Ele ha estado só 2 anos, mas a pessoa que o substituiu seguiu as mesmas linhas. E foram 4 anos de investigação acerca da abordagem triangular, para chegar à conclusão de que realmente o que era mais produtivo do ponto de vista social e cognitivo era o fazer, o ver, interrelacionado com a interpretação e com a imaginação também, né? Há um teórico que diz muito bem que, através da imaginação, nós descobrimos o que não há em la realidade, né? A contextualização. A contextualização ha sido, bem especificamente, um caso brasileiro da pós-modernidade em ensinança de arte. A contextualização é a abertura para, que pode ser histórica, pode ser antropológica, sociológica, enfim, ecológica. Trabalhamos muito com ecologia também, com uma contextualização ecológica. Pode ser uma contextualização interior também. Enfim, pode ser o que pede a obra que está sendo vista e que pede para ser interpretada. Tá vendo? Então, e também é uma abertura para a interdisciplinaridade, porque aí todo se pode buscar a qualquer outra disciplina, qualquer outra abordagem para se trabalhar. Penso que a ideia da antropofagia do Oswaldo de Andrade e de todo o seu grupo é uma utopia, né? Mas eu continuo a favor das utopias. Não há pós-modernismo que me convença que a utopia morreu, cambiou. Antes, utopia carregava a ideia de esperança, que aquilo se realizasse. Agora, para mim, utopia é um exercício de imaginação.
usted leva a seus alunos a 12 exposições ao ano de arte contemporânea, a 12 eventos de arte contemporânea ao ano, você tem material para trabalhar o contemporâneo durante o ano todo. Trabalhar em lazer, trabalhar em diferentes interpretações, porque a interpretação é de importância primordial para o desenvolvimento da capacidade crítica, não só para a arte, para as imagens de toda categoria, todas as categorias, e para o mundo em que se vive também. Agora, que tipo de interpretação? Reconhecimento do que está dibujado, pintado, do acontecimento que se está vendo? Não é só o reconhecimento, a arte não é só o reconhecimento. Não? A arte também é decodificação, e como decodificação é comunicação. É também uma outra forma de interpretação, a decodificação. Não? A interpretação também como arte, como uma forma de autodesenvolvimento. De autodesenvolvimento é a interpretação que corresponde à ideia do conceito de arte como experiência. Né? E há também a interpretação baseada na ideia de que a arte é um fato histórico, um fato não só histórico, mas também um fato social, né? E um fato que é perceptível também, né? Essas três categorias. Então, penso que é muito importante isso, seria isto, se você leva a um lugar, os museus são laboratórios para a arte, para a ensinança de arte, para a aprendizagem de arte. Eu costumo usar muito as duas palavras juntas, ensinança e aprendizagem, porque não se, como dizia a Bauhaus, você propriamente não ensina a arte, você apresenta a arte e estimula para que eles aprendam a arte. Agora, se aprender, se aprende. Se aprende especialmente na experiência do ver e do fazer, né? E de configurar que tipo de contexto, em que tipo de contexto está inserido o que você acha e aquilo que você vê também, né? Então, então para mim são tão importantes para a ensinança de arte os museus como laboratório, como a química necessita de laboratório, a arte necessita do museu como laboratório. Isso seria fundamental. Mas há cidades que não têm museu, não tem galeria de arte, não tem nada. Eu tenho visto experiências magníficas de cidades que não têm galerias de arte, aliás, que não tem museu, mas as galerias de arte aceitam se relacionar com as escolas. E tenho experiência também de escolas em cidades que não têm museu, não têm galeria, criarem sua galeria. E isso é fantástico também. Né? A tendência dessas galerias é mais de exposições de reprodução, como é difícil conseguir arte, mas, quer dizer, arte original em uma pequena cidade. Se é de reprodução, a tendência é arte modernista, e não pós-moderna, e não contemporânea. Mas há experiências magníficas. Há um barco, por exemplo, que desce o Rio São Francisco, em Brasil, com obras de arte, principalmente populares. Isto é um projeto de uma galeria de arte de uma cidade muito pobre em Brasil, é a capital mais pobre do Brasil, que é Maceió, mas, como diria, um dos lugares mais violentos do Brasil, que se mata. Os maridos matam as mulheres e saem muito bem disto. Não são presos nem nada. É um lugar difícil. Então, é um casal que é artista,
Eles são artistas contemporâneos e serão na Galeria de Arte Popular, é uma das melhores de Brasil, e criaram este projeto, um barco que desce o rio e se para em pequenas cidades. Mas essa é uma experiência notável para uma cidade que nunca se ouviu falar de coleção de arte. Né? E muitas vezes tem muitos produtores de arte que vendem fora. Há um comércio de arte popular em Brasil incrível, de Alemanha e Nordeste de Brasil. Recife, Paraíba, no Nordeste de Brasil, não vão mais para o Sul de Brasil, porque a hegemonia, o colonialismo do Sul de Brasil em relação a todo o resto do país é enorme. O eixo Rio-São Paulo e agora o eixo Porto Alegre e Minas Gerais são os eixos dominantes. Mas esses artistas estão se dirigindo direto à Alemanha agora. Então, há compradores, há distribuidores. Primeiro está sendo com que os produtores locais, isso também é educação, os produtores locais se reconozcam e ganhem de visibilidade fora daquela pequena... Não tinham visibilidade sequer em sua pequena cidade. E ganhem visibilidade no estado e no país. Segundo, que os ninhos aprendam que há produção cultural em sua cidade. É por isso que eu penso que o contexto é tão importante. Qual é o contexto deles? Aquele é o contexto. Então é importante primeiro que haja um reforço do ego cultural. Primeiro você tem que conhecer a sua cultura e saber valorá-la e depois se aventurá-la às outras culturas para não ser facilmente colonizado por as outras culturas. Para saber escolher, para saber criticar, para saber se posicionar. Né? Penso que a cultura de código alto é importantíssima para todas as classes sociais. Por quê? Porque ela é a cultura do poder. E sem conhecer a cultura do poder, você não chega ao poder. Mas você precisa ter o seu ego cultural reforçado para chegar a esta cultura e não ser facilmente convencido, como se diz em religião, convertido. E se colar à cultura do outro, por mais importante que seja, por mais valorada pelo capitalismo, a cultura do outro colada à sua própria cultura, sem haver liames, sem haver relações, sem haver nenhum entendimento em conjunto dessas duas culturas, ou desentendimento, né? É por isso que eu tenho sou muito crítica de educação em museu por isso, porque em geral, há experiências fantásticas, mas em geral é um processo de convencimento acerca da cultura de código alto para todos. Vejam como isto é lindo, importante, etc. Parará. Foi escorrido por uma elite, mantenido por uma elite, e todas as classes sociais têm que aceitar como verdade estética. Eu penso que a contextualização vai aí também em direção ao reforço do ego cultural, para que você, com seu ego cultural construído, vá a outras culturas. Eu sou muito defensora da interculturalidade, da interrelação entre culturas. Hasta os anos 80 se falava muito, 70 mais ou menos, 70 é metade mais ou menos, se falava muito de criatividade. Depois disso, a palavra se quedou tão esgotada que começaram a falar de inovação para substituir a palavra.
Hoje você volta a falar de criatividade como intensidade, mas a criatividade modernista era uma criatividade muito embasada na ideia de originalidade. Não se percebia que originalidade é um critério social. Algo pode ser original aqui em Santiago e não ser original em São Paulo. Ou ao contrário, algo pode ser original em Paris e não ser original aqui, por exemplo. A outra coisa é sido fluência, a produção de diferentes respostas para um mesmo problema. Esta é outra coisa muito valorada no modernismo. A ideia que da quantidade se obtém qualidade. E o pós-modernismo valora principalmente a elaboração, reelaboração, desconstrução, reconstrução. Por exemplo, tomar algo já feito por alguém e você modificar criticamente aquilo. Eu vi agora na exposição de Mendini, é muito interessante. A outra é flexibilidade. Para o bem e para o mal. Flexibilidade, porque hoje não há mais emprego, há trabalho. E dizem que é importante desenvolver esta operação mental envolvida na criatividade para que as pessoas sejam capazes de mudar de emprego com facilidade. Sai de ser balconista para ser operador de câmera. Sai de ser operador de câmera para ser não sei mais o que, pensar, professor. E coisas desse tipo. Mas do ponto de vista do objeto é muito interessante também, essa flexibilidade é mudar de categoria de pensar. Está pensando numa categoria e você é obrigado. Por exemplo, estamos pensando em botões e passamos a pensar em fogão, em pinceles, mudar de categoria de objeto. Eu penso que aqui há tudo que se relaciona com o desenvolvimento da criatividade, eu penso que é interessante. Eu penso que há um lado interessante. Vamos tentar fazer com que as pessoas sejam capazes de desenvolver profissões ligadas à sua própria criação. Isso é muito interessante. Mas há um outro lado, que pense que isto está sendo desenvolvido por os governos. Os governos impulsionam, o governo do Brasil, por exemplo, está dando becas, mas muitas becas para a indústria criativa. De início, sacaram a arte desta categoria. Depois houve os estudantes de arte começaram a dizer onde estamos nós outros. Antes não nos davam beca porque só davam a ciência. Agora, reconhecem a indústria criativa, mas nos tiram deste meio também. Então, onde estamos? Então, resolveram envolver, e estão sendo aceitas propostas também de arte, né? Há uma certa a palavra não está me vindo agora, mas era uma certa maldade na coisa, que é esta. Vamos dar possibilidade de vocês se desenvolverem para que vocês, cada um crie seu próprio negócio, que cada um possa viver e encontrar seu trabalho, produzir e ser dono do seu próprio negócio, que é lá o sonho de todo mundo em geral é isto. Se vocês forem mais sucedidos, o problema é de vocês. Não é do governo. O governo, isso o que era possível para isto. Né? E não, esse não. Então, para mim, um cuchillo, né? De 2 lâminas.
De um lado é interessante, de outro lado também é uma possibilidade de excusa da economia. Quando a economia não for bem, não vai bem, porque vocês foram incapazes de saber manejar seu próprio processo criador, seu próprio negócio criador. Se você toma um ninho de uma população muito pobre e lo coloca em uma escola de elite, não vai crescer tanto quanto aqueles de elite. Por quê? Primeiro, pela aceitação. Se ele for aceito, é outra coisa. É possível que ele se desenvolva tanto quanto os de elite. O problema é que há uma rejeição. Há um programa no Brasil que eu acho interessante, porque já vi resultados bons, mas já vi resultados ruins também. E fico em dúvida como me posicionar por esse programa a partir das minhas experiências, que é o programa chamado ProUni, Pró-Universidade, que significa o governo pagar para bons alunos de pobres, que comprovam que tem família pobre, que não podem pagar a universidade, mas são bons alunos, pagar em universidades privadas e caras, de elite. Eu ensino numa universidade, neste momento eu ensino numa universidade paga e que não é barata, é cara. E tive alunos, orientei trabalhos finais de alunos deste ProUni e também que não são do ProUni. Fiquei fascinada com os alunos do ProUni, daqueles pobres que vêm e que vão e que fazem e são excelentes alunos também na universidade. Com o tempo eles conseguiram se abrir um pouco comigo e me dizer: não, inclusive nós somos bons alunos, inclusive porque existe muita raiva da não aceitação que nós temos pelos outros. Quer dizer, eles não são aceitos pela elite, não são convidados para as festas que eles fazem, e etc. Mas eles, em vez de introjetar isso como inferioridades, eles introjetam isso como uma arma para lutar mais. Mas isso depende do grupo. Depende do grupo e depende do indivíduo. Porque eu já vi aluna boa do ProUni nesta universidade, uma das poucas negras da universidade, e ela é boa, aluna muito boa, desistir. Não sei porquê, não tive chance de conversar com ela. E fiquei impactada quando me disseram que ela havia desistido. Um deles é fantástico, criou um blog grafiteiro, criou um blog de grafite, um blog de cultura para os alunos dele, é professor hoje, e ele faz enormes sacrifícios para juntar dinheiro, para pagar um autobus, para trazer seus alunos da periferia para ver, não museu, para ver as ruas famosas de grafite na cidade de São Paulo. Isso é muito curioso. A opção dele foi pela arte de rua. E é com isso que ele trabalha com os alunos. E pelo blog dá para assim, ver como os alunos participam, como eles são impactados com aquilo, como são estimulados e etc. Entendeu? Mas não é para museu que ele leva. Então ele tomou aí é que está, foi uma opção de identidade, né, dele. Então esse programa me faz pensar muito, né? Eu tenho visto mais sucesso do que insucesso nesse programa, mas são adultos, não são ninhos. Já são jovens de 18 anos, 17, 18 anos de idade. Já tem como se proteger, porque a rejeição para uma criança é muito mais terrível, ela não tem elementos autoprotetivos para a rejeição.
Os Estados Unidos provou o tal do busing que eles faziam, pegar as crianças de uma comunidade negra e levar para uma comunidade branca. Era uma tragédia. Então, agora penso que sim, que a arte, dependendo de que arte, tudo depende muito da ideologia